hoje nós vamos falar sobre quebrando o espírito de Mamon. Quebrando o espírito de Mamon. Antes de entrar propriamente na ministração, eu quero recordar algo aqui que talvez você não saiba. John Milton era um escritor inglês. Ele nasceu em 1600 e lá em 1667 ele escreveu uma obra, um livro chamado Paraíso Perdido. E é interessante, porque esse livro, Paraíso Perdido, foi um livro muito usado nas escolas secundárias americanas por muito tempo. E ele mostrava, por meio de prosas e versos, ele mostrava um retrato detalhado do inferno. E em um determinado momento ele mostra um retrato onde o comandante Satanás, junto com os seus demônios generais, governa. Então está lá Moloque, está lá Dagon, está lá Astarote, Osíris e Belial. Cada um desses demônios eram deuses na cultura dos tempos bíblicos. Mas o poema de Milton retrata outro demônio ao lado, de pé ao lado de Satanás. O nome desse demônio era Mamon. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia e vemos alguns textos, às vezes nós não entendemos a seriedade, principalmente Jesus falando que ele tratou certos assuntos, a intensidade aonde ele tocou e falou sobre certos assuntos. E quando ele fala sobre esse texto, que nós vamos ler agora há pouco, você vai ver que Jesus trouxe uma intensidade muito acima do que uma conversa normal. Por quê? Porque a sua relação, a relação que nós temos com o dinheiro, define quem é o nosso Deus e o nosso Senhor. Sério. Eu vou repetir isso. A minha e a sua relação que nós temos com o dinheiro define quem é o nosso Deus e o nosso Senhor. Então, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e nós vamos orar neste momento. Pai, nós te damos o louvor, nós te exaltamos porque Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Pai amoroso, um Pai que nos ama e um Pai que tem derramado sobre nós algo novo, trazendo luz, trazendo entendimento para trilharmos esse caminho de bênção, trilharmos esse caminho de uma vida abençoada para as nossas vidas. O Senhor tem colocado como que holofotes no nosso caminho, abrindo e mostrando uma jornada para que possamos crescer, para que possamos ser ampliados e que possamos alcançar o lugar que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, um lugar de uma vida plena, de uma vida abençoada, de uma vida abundante, ó Pai, aonde nada nos falta, onde o zelo e a manifestação do Senhor nos guarda, e aonde podemos viver abundantemente, assim como viveremos no céu, ó Pai. Nós cremos no céu, nós cremos na eternidade contigo, mas muitas vezes, ó Pai, deixamos de viver na terra as promessas que o Senhor fez para nós aqui, ó Pai. Por isso, abre o nosso entendimento, Pai. Amplia a nossa forma de pensar. Rasga, Senhor, os argumentos. Rasga, Senhor, os bloqueios, as compreensões equivocadas, os sofismas, ó Pai, que aprisionam a nossa mente e que muitas vezes nos impedem de entrar no novo, na plenitude daquilo que o Senhor tem. Pai, quebra hoje todas as barreiras sobre as nossas vidas, que os nossos ouvidos sejam abertos, que os nossos olhos sejam abertos e que a Tua manifestação de poder venha tocar nas nossas vidas hoje, transformar as nossas vidas hoje, a fim de que possamos desfrutar e alcançar a plenitude que o Senhor tem, não somente para as nossas vidas, mas para a nossa casa, para a nossa família e para toda a nossa descendência, ó Pai. Manifesta o Teu poder sobre nós, cobre-nos, cobre esse ambiente, ó Pai, cobre esse ambiente com os Teus anjos, que todo espírito contrário, todo espírito de distração, todo espírito que tenta roubar a palavra e a semente do Senhor, seja colocado para fora neste lugar, em o nome de Jesus. Nós damos ordem para que os anjos ministradores do Senhor governem neste lugar, que tão somente o Teu trono de glória, Jesus, estabeleça-se neste lugar para reinar, para governar, e que o Espírito Santo de Deus tenha
plena liberdade de tocar nas nossas vidas, de falar conosco, de nos convencer e nos levar para o centro da vontade do nosso Pai. Faz assim sobre nós, faz assim sobre cada pessoa neste lugar. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Olha lá, abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24, diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis, diga comigo, não podeis servir a Deus e as riquezas, ou a mamon, dependendo da tradução. Agora, acompanha comigo no telão, Lucas 16, versículo 9, diz assim: E eu vos digo, olha aqui, acompanha aqui: ganhai ou granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nas moradas eternas. Porque quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se achegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, ou a mamon, é a mesma palavra. Sabe, irmãos, Jesus foi muito claro, Jesus foi muito intenso quando ele falou sobre isso. Veja, não há nenhuma outra menção na Bíblia aonde Jesus, trazendo o ensino, a compreensão de princípios, ele coloque assim: a única coisa que impede você, contrapõe você de servir e amar a Deus, seja a idolatria, por exemplo, seja a prostituição, seja a mentira, enfim, seja qualquer outra situação. Não há em nenhum termo, em nenhum momento da Bíblia, tanto por Jesus quanto pelos apóstolos, algo que compartilhe de uma escolha única em sua vida. Jesus disse assim: olha, não há como você amar as riquezas e amar a Deus. Não há como, é impossível você amar a Deus e amar a mamon. É impossível. Jesus foi muito intenso em dizer sobre isso. Você não pode servir as riquezas, a dinheiro, ou a mamon e a Deus ao mesmo tempo. E óbvio, ele não está falando do dinheiro, do recurso, da moeda, da nota. Ele está falando aqui de um falso Deus, uma entidade espiritual. E isso me leva a analisar esse texto e, para isso, entender 3 questões sobre esse trecho no Evangelho. Olha lá, você pode anotar lá. Primeira questão: quem é mamon? Preencha aí. Quem é mamon? Eu preciso entender. Essa é uma pergunta que eu preciso entender. Por que Jesus foi tão claro? Por que Jesus foi tão incisivo quando ele disse sobre isso? Porque mamon é uma entidade espiritual. Veja só, a palavra mamon vem do aramaico, que significa riquezas, tesouro ou dinheiro. Os sírios consideravam mamon, presta atenção, os sírios consideravam mamon o Deus da riqueza. Jesus estava falando exatamente sobre esse falso Deus, mamon. Entenda, a Síria, ela está relacionada com a Babilônia, que vem de Babel, que significa plantada em confusão. Veja, Jesus estava falando aquele sistema que começou lá em Babel, que até hoje, através dos sírios, era estabelecida na época de Jesus e até hoje.
pelo diabo, pelas forças da mídia, da cultura, vem sendo estabelecida. Um sistema onde as pessoas, presta atenção, acreditavam que podiam chegar ao céu pelo seu próprio esforço. Ou seja, elas acreditavam que não precisavam de Deus. Sabe, irmãos, Mamon é um espírito que busca afastar as pessoas de Deus. Mamon é um espírito que busca afastar as pessoas de Deus. O espírito de Mamon, ele diz assim, ele leva as pessoas a pensarem assim: se eu tenho dinheiro, para que eu preciso de Deus? Quantos já ouviram isso? Eu já ouvi isso. Se eu tenho dinheiro, para que eu preciso de Deus? Eu posso comprar tudo, eu posso fazer tudo, afinal de contas, eu tenho dinheiro. Veja, é um espírito arrogante e orgulhoso. E qual é o seu propósito? Ele busca tomar o lugar de Deus na sua vida. Veja, a independência de Deus vem pela influência de Mamon. No texto que nós lemos, Jesus diz: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Você já parou para pensar que Jesus falou: você não pode servir a Deus ou a Mamon? Servir, sabe por quê? Porque Mamon está procurando quem possa servi-lo. Escute, Mamon está procurando quem pode servi-lo. E para isso, ele faz até promessas. Promessas de Mamon: identidade. Quando você tiver dinheiro, todos vão saber quem você é. Outra promessa: segurança. Quando você tiver dinheiro, você não vai precisar se preocupar com mais nada. Pode balancear o dólar, pode subir, você vai estar seguro. Outra promessa de Mamon: significância. Quando você tiver dinheiro, as pessoas vão olhar para você e vão respeitar você. Felicidade. O dinheiro não compra felicidade, o dinheiro manda buscar. Outra promessa de Mamon: alegria. Quando você tiver dinheiro, não vai faltar oportunidade de ter os amigos ao seu lado, as baladas, as festas, e a alegria será constante. Outra promessa de Mamon: a paz. Você não vai precisar se preocupar com mais nada, porque com o dinheiro que você tem, você pode ficar sem trabalhar o resto da vida. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: tudo isso, só quem pode dar a você é Deus. Tudo isso, só quem pode dar a você é Deus. Mas Mamon diz: olha, se você tivesse mais dinheiro, você seria feliz. Se você tivesse mais dinheiro, as pessoas então te reconheceriam. Isso me leva à próxima pergunta. B: o dinheiro é mal em si? Põe aí, escreva aí. O dinheiro é mal em si? Ou seja, tem maldade no dinheiro? O dinheiro é o problema? Escute, pense na sua conta bancária. Quantos tem a conta bancária aqui? Irmãos, precisamos orar pelos irmãos ter conta bancária. É bênção ter conta bancária. Afinal, como é que você vai administrar os milhões que Deus vai te dar? Você precisa ter uma conta bancária. Não pense assim: eu vou ter conta bancária para cobrar taxa todo mês. Não, meu irmão. Você vai ter dinheiro para pagar taxa, vai ter dinheiro para emprestar para os outros, você vai ter dinheiro para ter abundância. A sua mente vai mudar e você vai viver na plenitude de Deus. Não fica preso com esse negócio de taxa, irmãos. Não, agora tem conta sem taxa, né? É a geração Y aí entrando nisso. Mas veja só, pense na sua conta bancária. Eu pergunto para você: o dinheiro que está lá guardado, repousa o Espírito de Deus ou o Espírito de Mamon?
Pense. Como você ganhou esse dinheiro? Pense. Ele foi consagrado? Pense. Se nós voltarmos à semana passada, lembraremos que o princípio do primeiro consagra todo o restante. Lembra disso? Não há simplesmente entregar os 10%, mas estabelecer Deus em primeiro. Isso consagra todo o restante que vem depois. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O dinheiro não é mau, mas ele também não é neutro. Escute. O dinheiro não é mau, mas ele também não é neutro. Então eu pergunto para você, seu dinheiro está consagrado ou não? Escute, preste atenção, nós vamos avançar um pouquinho mais. Você pode usar o seu dinheiro para o bem ou para o... A escolha é sua. Sim ou não? Veja, o que a Bíblia diz é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, mas sim o amor. Não há mal em si mesmo no próprio dinheiro. Rick Warren, um grande pastor americano, disse certa vez, presta atenção, no final da vida, na prestação de contas, a questão será: quantas pessoas estarão no céu devido à sua generosidade? Ou quantas pessoas não estarão por causa da sua avareza? Essa é uma pergunta que temos que pensar. Eu vou repetir essa pergunta. No final da vida, na prestação de contas, quando estivermos lá no tribunal de Cristo, todos nós, Jesus vai puxar o extrato bancário do céu, né? Eu fico imaginando, eu sou mais velho, né, irmãos? Aquela maquininha imprimindo, aquela calculadora assim, eu tenho uma dessa aí embaixo. Riem de mim. Outro dia entrou alguém e falou: o que é isso? Eu falei: é uma calculadora. Sabe que sai o papelzinho com os vermelhos, azul? Então, vai puxar a calculadora lá dos céus, vai puxar o seu nome, vai fazer essa pergunta: quantas pessoas estarão no céu devido à sua generosidade? Ou quantas pessoas não estarão no céu por causa da sua avareza? Isso me leva à terceira pergunta do texto. C. O que eu devo fazer com o meu? Escreva aí no papel. O que devo fazer com o meu dinheiro? Olha só, na parte B de Mateus 22, 21... Jesus, questionado pelos fariseus sobre a questão do dinheiro, ele diz assim: mostra-me a moeda. E que desenho de quem está nessa moeda? Então ele diz assim, então eles disseram: é de César. Então eles disse: dai a César o que é de, mas dai a Deus o que é de. Então tem algo que é de Deus e tem algo que é de César. Não se misturam. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu preciso ser um bom mordomo daquilo que Deus me confiou. Diga para o seu irmão: você precisa ser um bom mordomo. Sabe o que é mordomo? Mordomo é aquele que cuida das coisas do seu patrão. É aquele que administra, aquele que organiza, aquele que presta conta, que faz render aquilo que lhe foi confiado. Ele não é o dono, mas ele desfruta daquilo. Eu quero dizer uma coisa: Deus tem abundância para você desfrutar, mas Ele quer saber como você tem gasto isso. A maneira como você gasta pode glorificar a Deus ou pode envergonhá-lo. Então isso me leva a refletir como eu tenho vivido e como eu posso quebrar a influência de Mamon sobre a minha vida. Porque se Deus tem me confiado, se Deus tem me dado coisas, tem me dado recursos, me dado valores, é para que eu administre bem, sim ou não? Irmãos, Deus não gosta de desperdício. Nas 2 vezes que Jesus multiplicou pães e peixes, Ele mandou recolher o que sobrou. Sabe por quê? Porque Ele não é um Deus de desperdício. Tudo que Ele provê para você é para que você dê um bom destino a isso. E para isso nós precisamos ser livre dessa influência de Mamon. Então como quebrar a influência de Mamon? Primeiro,
proteja a sua vida dos ataques. Proteja sua vida dos ataques. Efésios capítulo 6, versículo 12 e 13, diz assim: pois não temos que lutar contra carne ou sangue, ou seja, contra pessoas, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade, nas regiões celestiais ou celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Entenda, irmãos, a nossa guerra não é contra o patrão, a nossa guerra não é contra a mulher que gastou demais, a nossa guerra não é contra o marido que é mesquinho, a nossa guerra não é contra os filhos que não têm noção, a nossa guerra é no mundo espiritual. Eu preciso discernir isso. Porque tudo que o diabo faz é me enganar, dizendo: olha, o seu problema, Vinícius, é a Anne. Ela que gasta mais do que deveria. Ela não está aqui, por isso que ela não está nem se defendendo. Não. Sabe, irmãos, muitas vezes nós achamos que são pessoas, e não é pessoa. A nossa luta não é contra a pessoa, a nossa luta é nos lugares celestiais, contra espíritos demoníacos que manipulam a nossa vida e nos levam deixando de viver a plenitude que Deus tem. Por isso que eu preciso resistir, proteger-me no dia do ataque. É muito importante eu entender isso, irmãos. Se revestir de Deus, se revestir da armadura, significa tomar a verdade de Deus para a minha vida e me proteger. Escute, Napoleão Bonaparte disse certa vez: a melhor maneira de destruir o inimigo é conhecendo-o, é conhecê-lo. Sabe, o apóstolo Paulo, muitos anos depois, ou muitos anos antes, ele escreveu assim: não devemos ignorar os ardis de Satanás. Nós não podemos ignorar as estratégias, as intenções do diabo, porque ele tenta, e ele veio para roubar, matar e destruir. Sabe, irmãos, Mamon nos promete coisas que só Deus pode dar. Nos promete segurança, nos promete valor, nos promete significância, nos promete poder. Quantas pessoas acreditam que quando tiverem mais, quando ganharem mais, então elas serão poderosas, elas poderão decidir, elas poderão fazer. Ou o inverso, elas então alcançarão a liberdade, elas não dependerão de ninguém, ninguém mandará mais nela. Ah, irmãos, escute, Mamon diz para mim e para você: comprar e vender. Deus diz para mim e para você: plantar e colher. Mamon diz para você: engana, rouba, você tem que pensar no seu. Deus diz para você: dai e receber. Mamon quer governar sobre você. Escute, Mamon quer governar sobre você, e para isso ele busca atacar e dominar em duas áreas da sua vida. Preste atenção nisso. Ele busca atacar e dominar você em duas áreas da sua vida. Primeiro, ele ataca a sua espiritualidade. Ele ataca a sua espiritualidade. Irmãos, Mamon quer destruir o seu relacionamento com Deus. Ele diz para você: se você tem dinheiro, para que você vai precisar de Deus na sua vida? Você é um cara bem sucedido, você não precisa de Deus. Segundo, ele ataca as suas emoções. Ele ataca as suas emoções. Você já percebeu, irmãos, como algumas pessoas perdem a calma e ficam desesperadas quando faltam recursos? Sim ou não? Cutuca a pessoa do lado. Você já viu alguém assim? Cutuca aí. Fica sem dormir, fica só pensando, fica lá, dá insônia, chuta o cachorro, grita com os filhos. Só não bate na mulher porque se apanha. Fica nervoso. Ei, preste atenção. Esse é o ataque de Mamon nas suas emoções. Ele quer prender e manipular você através dos seus sentimentos. É por isso que eu preciso
resistir em amar o dinheiro. Vai o ponto 2. Resista a amar o dinheiro. Escreva aí porque vai ser bom para você, meu irmão. Escreva aí. Resista a amar o dinheiro. Porque quanto mais você amar o dinheiro, mais manipulado você vai ser pelo diabo, pelo mamão. É verdade. Mas ele vai direcionar a sua vida. Olha lá, 1 Timóteo 6,10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz, é o princípio de todos os males. Meu irmão, não é o adultério, não é a fornicação, não é a idolatria, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Presta atenção. E nessa cobiça, alguns se desviaram da... Tem muita gente se desviando por causa do amor ao dinheiro. Tem muita gente abandonando Deus, abandonando a palavra, a verdade de Deus, por causa do amor ao dinheiro. E sabe qual é a consequência? E se atormentaram ou se traspassaram com muitas... Dói amar o dinheiro. Da gastrite, da úlcera, da dor de cabeça. Dói. Para os casados até outras coisas não conseguem mais funcionar. Sim ou não? Por quê? Vai faltar, não vai ter, e agora? Irmãos, resista a amar o dinheiro. Você precisa entender, mamon e dinheiro não são as mesmas coisas, não são sinônimos. O dinheiro em si não é mal, mas o amor ao dinheiro, a adoração a mamon, é a razão de todos os males do homem. Consegue entender? Ter dinheiro não é problema para você. Ser servo e adorador de mamon, isso sim é problema para você. E isso não tem nada a ver em ter ou não ter, ter muito ou ter pouco dinheiro. É o coração. É quem você está reconhecendo. É quem você está levantando um altar de adoração. Mamon diz para você reter. Mamon diz para você, você tem que guardar, você tem que acumular. Deus diz para você, dá, reparte, espalha. Mamon diz para você, segura, retém. Deus diz, semeia, espalha. Sabe, irmãos, mamon é egoísta. Mamon é egocentrista e Deus é generoso. É por isso que é impossível amar e servir um e amar e servir o outro ao mesmo tempo. Porque você não consegue ter as mesmas atitudes. Você não consegue ser generoso e ser egoísta. Você não consegue ser uma pessoa que ama e espalha, semeia, e outra que retém, que busca somente para si. É por isso que Jesus diz, é impossível. Não é porque você é ruim ou bom, é porque não tem como, são duas atitudes, duas direções diferentes, são duas ações opostas. Mamon sempre vai tentar ganhar a sua atenção, e às vezes ele se esconde, muitas vezes, atrás da mentalidade de religiosidade. Irmãos, quantas vezes você já olhou para uma pessoa pobre e diz assim, ela tem uma cara de santo, é humilde assim, né? Mamon levou a gente a acreditar que santidade e pobreza são sinônimos. Sim ou não, irmãos? Às vezes você fala assim, a pessoa é humilde. Não, você está falando, a pessoa é pobre. Mas a gente, dá uma... Como se humildade fosse a razão. Não tem nada a ver. É impossível servir a dois senhores.
Escute o que eu vou falar agora, porque é muito importante. Quando nós começamos a pensar que a maior parte dos nossos problemas pode ser resolvida tendo mais dinheiro, isto é um sinal que estamos sob a influência de Mamon. Eu vou repetir isso de novo. Quando começamos a pensar que a maior parte dos nossos problemas pode ser resolvida com mais dinheiro, tendo mais dinheiro, é um sinal que estamos sob a influência de Mamon. Sabe por quê? Porque ele quer desviar nossa dependência de Deus. O que você precisa é de dinheiro, não é de Deus. Se você tivesse mais dinheiro, os seus problemas seriam resolvidos. Se você tivesse mais dinheiro, olha, ia ter paz na sua casa. Se você tivesse mais dinheiro, olha, você não ia precisar acordar cedo. Se você tivesse mais dinheiro, você não brigaria com a sua mulher. Se você tivesse mais dinheiro, você poderia fazer isso pelos seus filhos. Se você tivesse mais dinheiro, mais seria escravo de Mamon. Sabe o que eu e você precisamos? É ter mais de Deus nas nossas vidas. Sabe, irmãos, o diabo sabe. O que ganha a sua atenção, ganha o seu coração. O que ganha a sua atenção, atrai o seu coração. Tanto Deus quanto Mamon estão sempre falando conosco. Sempre. Agora mesmo. Mamon está questionando, dizendo, o quê? Dízimo, oferta, primícia, para quê? Por que eu preciso de dar tudo isso? Não é Deus quem questiona, irmãos, é Mamon. Pode ter certeza. Geralmente quem não dizima, então critica o dízimo. Sim ou não? É sim. Por quê? Eu vou repetir o que eu disse. A voz da generosidade será sempre a voz de Deus na sua vida. A voz da generosidade. É por isso que me leva ao terceiro ponto. Aplique então o seu dinheiro no reino. Escreva aí. Aplique então o seu dinheiro no reino. Olha o conselho que Jesus deu naquele texto que nós lemos de Lucas 16. No versículo 9 ele diz assim: eu vos digo, granjeai amigos, ganhai amigos com as riquezas da injustiça. As riquezas da injustiça são as riquezas deste mundo, irmãos. Para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nas moradas. Olha o que diz Mateus 6, versículo 19 e 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Como você ajunta tesouros no céu, irmãos? Onde nem a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Ei, o diabo sabe que pelo seu dízimo, pela sua oferta, o inferno é saqueado e o céu é povoado. O diabo sabe. Cada real consagrado é um míssil contra as investidas de Satanás na terra, irmãos. É por isso então que eu preciso saber como lidar. Vai para o ponto 4. Seja fiel em todas as estações da vida. Seja fiel em todas as estações da vida. Sabe, irmãos, no pouco ou no muito, assuma a posição, o posicionamento de fidelidade. Olha o que diz Lucas 16, 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no... Escute, não se iluda em dizer para você mesmo, se eu tivesse, eu faria. Não, esse é um engano. É um engano que muitos vivem. Manipulados por Mamon. Se eu tivesse, eu daria.
se eu tivesse, eu faria. Não. Isso não é verdade. Porque daquilo que Deus já te deu, se é pouco, meu irmão, seja fiel no pouco. Ou você quer ficar no pouco a vida toda? Quantos querem entrar no muito de Deus aqui? Então Deus está provando o seu coração. Ei, posso dizer uma coisa para você? Existem pessoas aqui que já deveriam estar no muito faz tempo. É impressionante, irmãos. Como existem pessoas que chegam numa condição, começam a aprender os princípios, começam a praticar os princípios, e a vida dela vai mudando, vai passando os meses, vai passando os anos, e ela vai mudando, vai conquistando, vai realizando. Enquanto outros chegam e do mesmo jeito que ficam, e às vezes até pioram, ficam estagnados, não conseguem crescer, não conseguem avançar, não conseguem prosperar, não conseguem vencer as lutas, não saem dos mesmos problemas, dos mesmos limites. Você já parou para pensar por que isso acontece? Pergunta para a pessoa aí, que nível que você está? Pode falar, abrir a boca, você não vai ofender ela não. Pode perguntar, fala, que nível que você está? Sabe por quê? Nós precisamos parar e avaliar a nossa vida. Não sou eu que devo avaliar, é você. O Espírito Santo está dentro de você para te ajudar a subir, para te ajudar a crescer, para te ajudar a romper aqueles limites antigos e entrar no novo de Deus. Diga amém. Deus tem mais para você, irmãos. Mas você vai se perder com mais de Deus ou vai permanecer fiel? Essa é a pergunta. É por isso que talvez você esteja passando pelo pouco, e Deus está esperando o seu posicionamento. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Se nas riquezas injustas não foste fiel, quem vos confiará as verdadeiras, aquilo que é vosso? Eclesiastes 11, versículo 4 diz assim: quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, aquele que está preso às circunstâncias. Não, espera aí, está para lá ou está para cá? Não, agora o vento é favorável ou é contra? Agora a circunstância, não, mas o governo, o dólar subiu. Você viu como o dólar subiu? Incrível, ninguém recebe em dólar, mas todo mundo fala que o dólar subiu. Para quê? Sim ou não? Mas o dólar subiu agora. Meu irmão, e daí você recebe em real? Tudo isso são as mentiras que Mamon tenta para manipular você, manipular sua fé. Não, porque agora, não, disseram lá que vai ter um corte, disseram lá na empresa que vai ter uma demissão. Meu irmão, quem é o seu Deus? Quem é o que te protege? Sabe, irmãos, Deus está falando comigo, está falando com você. Ele quer mudar a sua história. Eu acho incrível como o diabo trabalha através de Mamon para manipular as pessoas. Elas têm a oportunidade de experimentar algo novo, elas têm a oportunidade de romper. Existem pessoas que vão, vem cá, estender a mão, quero te ajudar. Ela diz, não, eu estou bem aqui, eu não estou me sentindo bem se você me puxar. Meu irmão, quem daqui não precisa de ajuda? Pergunta para o seu irmão, você precisa de ajuda? Precisa ou não precisa? Então por que você não aceita ajuda? Isso leva para o quinto ponto. Você precisa desenvolver uma nova mentalidade. Isso é por isso. Você precisa desenvolver uma nova forma de pensar, uma nova mentalidade. Irmãos, quantas pessoas acham que podem dar um curso aqui sobre prosperidade bíblica, prosperidade financeira, divina, escatológica, enfim. Todo mundo está pronto para empregar, para ensinar, mas e para viver? Quanto você está vivendo? Cutuca o seu irmão e pergunta para ele, quanto você está vivendo daquilo que você já sabe?
Pergunta aí, por favor, me ajuda a pregar, vai. Me ajuda. Pergunta para ele, quanto você está vivendo aquilo que você já sabe? Hã? Eu não vou nem continuar, vou parar para você pensar. Porque essa não é uma pergunta à toa. Sabe, irmãos, hoje o Espírito Santo está confrontando sua mente, sua forma de pensar. Diga amém. Olha o que diz lá em Romanos 12, a gente sabe de cor esse texto. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este... Irmão, conformar com este mundo não é tomar a forma do mundo. Eu vou usar a camisa... Ontem nós estávamos andando no shopping, e aí vi uma camisa e falei assim, olha, essa camisa aqui é do Rogério. É a cara do Rogério Sassi. Porque é o estilo dele, né? Tem um estilo, não tem? Rogério Sassi tem um estilo. Então, eu falei assim, olha a cara do Rogério. E eu acho interessante. Você, sabe, se conformar com o mundo não é usar a roupa do mundo, usar essa ou aquela roupa. Não é isso, irmãos. Não, para mim ser santo, para mim ser apóstolo, eu tenho que usar terno e gravata. Meu irmão, terno não vai entrar no céu não, irmão. Sabe, não é se conformar, não é tomar forma. Não, vou usar camiseta, eu vou usar... Não, irmãos, não é isso. Não posso... Não. É você tomar a forma, a estrutura, a maneira de pensar que o mundo estabelece. A cultura do mundo. A sua cultura, a cultura que está regendo a sua mentalidade. É a cultura do reino ou é a cultura do mundo? É isso que ele está falando. E não vos conformeis com esse mundo, mas... Cutuca o seu irmão e fala, transformai-vos. Transformai-vos. Como? Pela renovação do vosso ou da vossa mente. Tem que entrar algo novo aí dentro para mudar você, irmão. Tem que entrar algo novo aí dentro para mudar você, meu irmão. Para alguns é até difícil falar amém, sabia? A gente fica vendo aqui, ó. É, né, pastor Marcelo? A gente... Estou perfeito, pastor, estou perfeito. Eu não preciso de mudança nenhuma, não. Será que não, queridos? Porque só quando você permite que o novo venha, é que você pode experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Se é só depois que você tem uma renovação de mente que você pode experimentar, é sinal que antes você não experimentava, sim ou não? Tem muita gente dentro da igreja sem experimentar a perfeita, agradável e vontade de Deus. Por quê? Porque está pensando de uma maneira antiga, uma maneira errada, equivocada do mundo. Há dois tipos de pensamentos, escute, dois tipos de pensamentos que impedem você de viver uma vida abençoada. Primeiro, a mentalidade de miséria, que se esconde atrás da religiosidade. Oh, eu sou santo, minha calça, meu sapato está até furado. Irmãos, tinha uma época na igreja que é o seguinte, sapato furado era sinal de santidade. É verdade. Eu sou desse tempo, irmãos. Eu tinha que parecer bem pobrezinho, bem miserável, para as pessoas acharem que eu era santo. Eu não tinha nenhuma vaidade no meu coração. Então, a minha camisa eu usava todo domingo, a mesma camisa, para poder falar que eu não tinha outra. Então, porque era vaidade. Deus está falando aí. Chamando sua atenção. Sabe, irmãos? O engano do diabo, não tem nada a ver isso, irmãos. A mentalidade de miséria aprisiona, impede você de viver uma vida abençoada. Segunda mentalidade, pode falar. Pode falar. Bem alto. Isso é o que mais atrapalha a vida dos cristãos. O orgulho. Quem é você, apóstolo, para falar de mim? Quem é você? Nasceu ontem? Não conhece nada? Irmãos, quantas vezes o orgulho impede as pessoas de viver o novo de Deus? A mentalidade da miséria leva você a ficar com vergonha da prosperidade. Você já percebeu isso? Quando tem pessoas que conquistam alguma coisa, ela fica constrangida porque ela conquistou. Então, ela não fala, ela que ela pagou 100, ela fala que pagou 50 para não escandalizar ninguém. Conhece alguém assim? Cutuca alguém do lado aí. Hã?
Ela, não, eu não mereço. O quê? Andar de Mercedes? Eu não posso. O que vão dizer de mim? Oh, Deus! E a minha santidade vai para onde? Nesse livro aqui, que eu espero que você compre até o final da série, eu creio, eu vou orar, irmãos, mais. Eu estou orando pouco para você comprar esse livro. Na página 80 dele tem uma ilustração que vai ajudar a gente a entender. Olha só, presta atenção. Quando você pensa na sua situação de vida, na sua vida, na sua situação financeira, no que você está vivendo, quando você para e pensa assim, olha só, o orgulho diz: eu mereço mais. Eu mereço mais. Olha, o que eu faço não é brincadeira, não. Eu mereço mais. A pobreza diz assim: eu devia me sentir culpado por tudo aquilo que eu tenho. Meu Deus. A gratidão diz assim: obrigado, Senhor. Sabe por quê, irmãos? A gratidão é uma atitude de reconhecimento que sempre se alegra com a provisão de Deus. Quando alguém diz: uau, que casa você mora! Mansão dasquelas, parece Beverly Hills. O orgulho diz assim: eu vou construir uma maior. A pobreza diz assim: eu comprei num leilão, sabe? Foi preço de batata, de pichincha. A gratidão diz: obrigado, o Senhor nos abençoou. Quando alguém vê você vestido, bem vestido, diz assim: puxa, que belo terno você está vestindo, olha só, alinhado, bonito. O orgulho diz: foi feito sob medida. A pobreza diz: eu paguei a metade do preço, estava em promoção. Foi lá no outlet. A gratidão diz: obrigado. Quando alguém olha para o seu carro e diz: puxa, mas que carro lindo você tem. O orgulho diz: eu tenho 3 desses. A pobreza diz: é o carro da empresa. Aquele que tem a gratidão diz: obrigado. Sabe, irmãos, o orgulho quer que as pessoas pensem sempre que pagamos mais. A pobreza quer que as pessoas pensem que pagamos menos. E a gratidão não se importa com o que as pessoas pensam. Ela se importa apenas com o que Deus pensa acerca dela. Isso me leva a entender quantas vezes nós estamos presos na armadilha da comparação. Sim, a armadilha. Porque o orgulho faz com que nós nos comparemos com os outros. Então a gente fala assim: olha, o outro lá, eu quero ser como ele, eu vou ter mais que ele, A pobreza faz com que comparemos os outros segundo nós mesmos. Então, o bom sou eu. Se alguém tem mais, é porque tem alguma coisa errada. Quando alguém emparelha, presta atenção nessa figura. Quando alguém emparelha com você em um carro mais barato que o seu, o orgulho diz: o meu é melhor. Quando alguém emparelha com você em um carro mais caro, mais barato, ou mais caro que o seu, então a pobreza diz: que desperdício. Provavelmente é um vigarista, está dando golpe. Sabe, irmãos, o orgulho e a pobreza sempre faz comparações. O grato, o coração grato diz sempre: obrigado, Senhor, em qualquer medida que eu estiver. Não caia na armadilha da comparação, irmãos. O orgulho sempre vai dizer: eu mereço mais, eu mereço isso, eu mereço aquilo. A pobreza vai dizer: eu não devia ter isso, não sei porque eu comprei essa blusa, eu não sei porque eu paguei R$300 nessa calça, ai meu Deus, tá doendo meu coração, né? Isso é coisa de mulher. Paguei 500 nesse sapato, ai meu Deus do céu, vou andar com 5 notas de 100 embaixo dos pés.
Pensa. A gratidão diz: tudo o que eu recebi foi pela graça e o favor de Deus. É Deus quem faz, irmãos. É Deus quem faz, meu irmão. A chave para resistir o espírito de Mamom, ao espírito de orgulho, ao espírito de pobreza, é lembrar. Diga para o seu irmão: lembre sempre. Sim, precisamos lembrar que fomos escravos no pecado. Precisamos lembrar a obra que Deus fez em nós pela graça. E que, embora tenhamos trabalhado arduamente, foi a bênção de Deus em nossa vida que produziu tudo o que temos. Sabe, irmãos, se você não reconhecer que foi Deus que te deu, você perde o direito de ter. Olha o que a palavra diz em Deuteronômio 8:18. Antes, te lembrarás de que o Senhor, o teu Deus, é que te dá força. Essa palavra força é a mesma palavra de capacidade, de autoridade, sabedoria, que te dá força para adquirires, para gerares riquezas, confirmando a aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Eu vou dizer uma coisa para você: você não pode se esquecer da onde Deus te tirou. Porque o dia que você esquecer isso, ou menosprezar isso, você pode dar oportunidade para Mamom manipular você. Eu quero dizer para você, chegou a hora de uma nova estação em sua vida. Você vai desfrutar de uma vida abençoada em todas as áreas. Mas para isso acontecer, nós vamos fazer uma oração para quebrar esse espírito de Mamom sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Escute. Geralmente o espírito de Mamom entra pelos pais e vai acompanhando a descendência. Porque o que os filhos veem os pais fazendo, eu acredito que seja o correto. E muitas vezes eles estão sofrendo, já estão alinhados, já estão servindo a Mamom. Então eu quero convidar você a ficar de pé. E nós vamos fazer uma oração de renúncia. Uma oração para quebrarmos a ação, a interferência do espírito de Mamom sobre as nossas vidas. Sabe, irmãos, a bênção vai chegar na sua vida porque você será livre. Você será livre para ouvir, você será livre para caminhar no caminho que Deus te mostrar. Você vai ser livre. O diabo, Mamom, não vai manipular mais você. O orgulho não vai mais manipular você. A pobreza, a miséria não vai mais manipular você. Você será livre para viver a abundância. Você será livre para desfrutar de todo o favor, de todo o impacto que Deus tem preparado, de toda a bênção, de tudo aquilo que Ele já criou para você. Nós já falamos, nessas 3 semanas estamos falando sobre isso. Você não será abençoado, você já foi abençoado. O que nós precisamos é conectar os céus à terra. O que nós precisamos é trazer com as nossas escolhas, as nossas atitudes, a manifestação da providência dos céus para nós. Eu quero que você leia comigo, eu vou pedir para projetar. Diga comigo assim: querido Deus, perdoe-me por ser egoísta, orgulhoso e invejoso. Perdoa-me por dar ouvidos aos espíritos malignos de Mamom, de orgulho e de pobreza. Na autoridade do nome de Jesus, eu os expulso de mim, da minha família e dos meus descendentes. E digo: saiam e nunca mais voltem. Ajuda-me, Senhor, a partir de hoje, a ter um coração generoso com o teu reino. No nome de Jesus. Amém.